Professor, boa noite. Boa noite. Me permita, não por coincidência, são 4 jogos sem o Jorginho, o meio de campo deu um probleminha ali. Aí o senhor colocou o Juan Xavier, elogiou bastante, jogou fora, foi o Lucas, mudou para o Ruiz. E hoje, particularmente, eu achava que aliás, a imprensa, a torcida, a gente achava que é o Juan Xavier ou o Ruiz, e o senhor entrou com Labandeira. Queria que o senhor explicasse esse ponto. Boa noite, obrigado. A gente trouxe um jogador aqui, que era o Vargas, para poder, justamente no momento que o Jorginho não tivesse, a gente tivesse um jogador com o perfil dele, entendeu? Com características diferentes, mas com maturidade, com uma questão que a gente acha que seria interessante. No jogo contra o... Foi depois aqui, deixa eu ver, só ver aqui. Foi agora contra o Goiás, né? O Atlético. A gente tinha a perspectiva muito boa de que o Pégolo pudesse jogar. Eu fui informado que a gente teria uma chance grande de poder participar. Então nós treinamos, montamos uma equipe com essa perspectiva. Em cima da hora a gente achou que não. O Juan, como vocês viram também, um jogador ainda novo, que ainda sente ele. Porque jogar com menino é uma coisa, jogar com homens é diferente, um jogo mais pegado. O time do Vitória é um time mais forte fisicamente. Então a gente achou que seria interessante o Facundo, porque era a opção que a gente tinha, assim, dentro daquilo que era a possibilidade. Mas basicamente foi porque a gente perdeu um reserva imediato, que a gente sempre falou, de ter um jogador com esse perfil ali, para poder, nesses momentos, ele poder atuar. Infelizmente o Vargas não conseguiu desenvolver o seu jogo aqui e a gente acabou ficando limitado, A outra possibilidade seria o Alan, mas o Alan vem de um período inativo grande, qualquer carga talvez demasiada poderia trazer uma lesão já de cara, então a gente teve que fazer essas adaptações em função daquilo que a gente tinha como possibilidade. Então, assim, na verdade, nunca foi um substituto já imediato, já definido. A gente teve que tentar algumas alternativas diante daquilo que a gente tinha. O Juan foi bem no jogo contra o Mirassol? Foi bem, mas ainda a gente carecia de um jogador com um pouquinho mais de força, de competitividade, para poder chegar um pouco mais à frente. Então, por isso que a gente foi buscando essas alternativas. Professor, por aqui, boa noite. Boa noite. Nesses 4 jogos citados pelo colega, a gente viu você tentando várias alternativas, em vários contextos diferentes. O CRB com muitos desfalques, uma configuração do meio-campo ainda com Vargas. O jogo contra o Mirassol, outra configuração do meio-campo com o Juan. Contra o Atlético, você explicou, essa questão, esperava o Pégolo, enfim, se utilizou o Lucas, que tem uma característica diferente, mas sistema diferente, contextos diferentes, e hoje o Facundo. De alguma maneira, professor, isso demonstra que o Sport, nesses últimos dias de janela, precisaria ir ao mercado buscar jogadores com mais características específicas, considerando também que os que chegaram vivem, por exemplo, a questão física do Alan, a questão jurídica do Pégolo, enfim, demonstra que o Sport precisaria ir no mercado buscar peças específicas? O Sport foi, cara. Ele trouxe dois jogadores com essas características, o Alan e o Pégolo. Só que, coincidentemente, nós tivemos problema com os dois, A gente, quando contrata um jogador, a gente espera. Então, assim, o Alan tem conseguido desenvolver muito rapidamente. A gente colocou ele numa situação de estresse mesmo no último jogo, já no intervalo. É um jogador que tem muito requinte técnico. Então, a gente está também para não perder um atleta, colocar de forma prematura e aí queimar uma situação. E a outra é o Pégolo, que foi uma questão jurídica em que a gente teve, de alguma forma, a orientação de que ele teria realmente, que ele conseguiria essa aptidão para poder participar, e acabou que não deu. Eu não sou especialista, eu só recebo as coisas. Então, o Sport foi ao mercado, percebeu que tinha essa lacuna, foi ao mercado, trouxe 2 atletas com esse perfil, só que, coincidentemente, para esse começo, eles não conseguiram ter chance, infelizmente. Foi o que aconteceu ontem. A gente tentou também o Michel, para ter mais uma alternativa, e também acabou que não deu certo, só foi entrar no bid de hoje. Então, é aqui que eu falei, assim, a gente está tentando dentro daquilo que a gente tinha de possibilidade, mas o clube já foi ao mercado nesse sentido, entendeu?
Já foi buscar e pode ser que vá mais, busque mais algumas alternativas, porque é o período e boas oportunidades a gente não pode perder o que a gente está tentando aí, né? Boa noite, Anderson. Boa noite. É visível que a falta de resultados, né, a falta de pontos, já que o Sport disputou 12 nas últimas rodadas e conquistou apenas 1 ponto, isso preocupa muito, né, na questão de classificação, de pontuação para a competição. Mas é visível uma certa queda de rendimento do time. Como você vai tentar fazer com todos esses aspectos que você falou, da questão de reforços, para que essa queda técnica não seja muito mais densa do que está sendo agora? Mesmo tendo essa saída do G4 agora, depois de 9 rodadas, a pontuação ainda é muito próxima. Mas para que essa queda não seja mais acentuada, o que é que você pretende fazer? Cara, assim, eu vou falar para você, quem que é o líder do campeonato hoje? Tá, que posição que ele estava? Eu tô falando assim, tá muito perto, cara. O Vitória até pouco tempo aqui tomou uma pressão do cara. Eu falei com todo mundo antes, falei assim, eu não sou, como é que fala, Deus para saber das coisas. Eu conheço a competição, cara. Eu sei que o que a gente estava vivendo não era a realidade da competição. Não era. Né? Ninguém fica tanto tempo sem perder, fica tanto tempo sem, talvez, ter alguns tropeços. Você vai ver o Vila Nova agora também, pegou uma sequência ruim. Você vai pegar os outros times, todo mundo pegando sequência ruim, a turma de baixo ganhando, a turma que estava no meio chegando. Então, sim, a Série B é assim. Né? E o que eu falei mais é como que a gente consegue conviver com esse momento, com cabeça, com raciocínio, para poder buscar as saídas. Esse que é o nosso desafio. Se me perguntar assim, o que eu tenho tentado todo dia, toda hora, tentar tomar as melhores atitudes, entendeu? A gente ficou com uma lacuna em cima de jogador, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que é um peso enorme colocar, às vezes, um jovem né, na situação. Eu tive que usar, cara. Eu tive que usar, porque a gente não tinha o jogador, porque o Vargas, né, ele não conseguiu desenvolver aquilo que ele poderia desenvolver, né, tivemos algumas saídas e as chegadas elas não foram dos atletas estarem completamente preparados para poder jogar. Eles chegaram com alguma dificuldade, no caso alguma jurídica, outra questão física mesmo, e a gente não pôde fazer essa reposição rápida, como a gente esperava. E a competição não para, a competição é quarta e sexta, quarta e domingo e não para. Então a gente teve nesse momento, né, uma série de coisas que nos complicaram bastante. Mas isso não é justificativo, acho que a gente poderia estar jogando melhor, acho que a gente poderia, hoje, o primeiro gol acontece... Os gols, na verdade, foram gols assim, que tem qualidade, mas todos com desvio, né, cara? Acho que todos os gols teve desvio, se eu não estou enganado, né? Todos os gols foram assim, a coisa escapa algumas vezes, infelizmente. Eu estou extremamente chateado, assim, cara. Eu vi o time competindo, tentando, lutando, mas as coisas não encaixaram. O que nós precisamos fazer, nesse momento, que é o momento que a gente esperava, é tentar fazer com que ele possa ser o mais curto possível e preparar o time para esse jogo fora de casa. Né? Ganhando um jogo, as coisas começam talvez a voltar dentro daquilo que a gente espera. Então, o que a gente precisa fazer urgentemente é buscar essa vitória, entendeu? Que pode fazer com que a gente, né, termine ainda no G4. Mas, como eu falei assim, não importa muito como começa, importa como termina. Como vai terminar é que faz toda a diferença. A gente está ali no bolo, né? A gente poderia estar muito melhor, mas a gente está perto. Pegar uma sequência de vitórias e nós vamos pegar, o Sport vai pegar uma sequência de vitórias, eu não tenho dúvida disso. A gente dá uma encostada de vez, ou ultrapassa alguns adversários. Né? Então a gente tem uma noção muito clara, né, que é um momento complicado, difícil, mas importante é como que a gente sai disso. Né? E é o que eu estou buscando aqui, e a responsabilidade é minha, não tem... Né, eu preciso buscar essas alternativas, eu preciso acertar, posso ter feito algumas escolhas equivocadas, mas é porque eu não sou muito de ficar inventando muita coisa, mas é porque eu não tinha realmente um jogador que me trouxesse talvez aquilo que eu espero dentro daquilo que a gente pensa, entendeu? Felizmente, mas é essa a nossa realidade do momento.
O Anderson, o Sabino falou na saída do campo, ele encarou com naturalidade talvez não o resultado, mas a campanha que o Sport está fazendo. Hoje é o 5º, né? Mas tem todo um retorno ainda pela frente. Tem mais um jogo, né? Dos jogos de ida e todo o retorno pela frente. Queria que você falasse em relação a isso, como o grupo está lidando com essa situação pós-jogo nos vestiários. E questão de protagonismo, porque o Sport até então na temporada sempre teve protagonistas. Vários, né? Love, Juba, diversos jogadores que são protagonistas. E nas últimas partidas está faltando esse protagonismo. O Sport passa, além dessa talvez queda de rendimento, por uma crise técnica individual e que reflete coletivamente. Cara, é difícil falar, né? Assim, a gente teve uma série de coincidências assim. Em determinado momento nós perdemos Juba, perdemos Wagner, perdemos Jorginho. Então, assim, um time que estava muito redondo nesse aspecto. A gente talvez não tenha tido felicidade das peças que estão ali próximas, ali, que são os imediatos, né? De estarem talvez tão bem assim também. Então você vai ver que a gente tinha o próprio Gabriel, o Kaique, na situação do Wagner, que todo mundo questionou sempre muito. A gente teve o Vargas, Fabrício, que também está machucado. Fabinho. Então, assim, nós tivemos uma coincidência, né, de lesões, as mais graves, talvez, do Fabinho, que ficou mais tempo inativo. As outras são pequenas lesões, mas que tiram os caras de 2 semanas de trabalho, de 10 dias, de 5 dias, 1 semana. E o jogador já teve que, talvez, né, pela nossa necessidade também, e até para a gente não ter, talvez, um imediato que possa estar reunindo essas condições melhores, a gente teve um processo de ter que antecipar, assim, de colocar para jogar. E aí vem essa série de coisas que eu concordo. Eu acho que eles têm que buscar novamente o caminho técnico, né? E a equipe tem que ajudar. Eu acho que a gente também tem que ajudar. Eu até comentei com eles que achei que no primeiro tempo hoje a gente foi muito ansioso. A gente estava muito assim... Sabe aquele time que quer muito dar um resultado, né? E o futebol não é muito assim, cara. A gente precisa, né, ter transpiração, mas tem que ter muita inspiração também, né? Tem que ter muito raciocínio, tem que pensar. Tomamos muitas decisões equivocadas hoje, principalmente no primeiro tempo. Bola que era para cruzar, a gente segurou um pouquinho mais. Bola que era para dominar e achar um passe, a gente chutou de qualquer jeito. Assim, um pouco de ansiedade para poder fazer a coisa funcionar. E isso, né, é uma coisa boa, assim, de característica do grupo, essa vontade de fazer a coisa dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar o equilíbrio deles poderem estar tranquilos, cara, de poder entrar dentro de campo e não estar com essa ansiedade. A ansiedade só atrapalha, ela só traz, talvez, decisões equivocadas. Professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Michel. Ele, nacionalmente, não passou por grandes equipes, estava no futebol português. Gostaria de saber do senhor, se o senhor pudesse trazer para a gente mais detalhes, como que ele pode ser utilizado nesse modelo de jogo do Sport. O Michel é um jogador que teve base, né, no Vasco, no Flamengo, acho que Fluminense e Flamengo. Ele teve no Vasco também. Depois do profissional ele teve. Mas a base foi... Isso, depois do Boa Vista teve no Vasco. Então é um jogador assim, com muitas características interessantes, né? Que talvez não tenha tido grandes oportunidades aqui, ou teve e não conseguiu talvez dar encaminhamento. O departamento de mercado foi avaliar, assim, analisar. Um jogador que tem uma capacidade física muito boa, um jogador que consegue ter um trato bom com a bola. E a gente viu como uma aposta, assim, dentro do mercado, dentro da limitação que nós temos também de jogadores. Às vezes eu fico vendo assim, todo mundo falando, é difícil, cara. Tá todo mundo agora querendo contratar e reforçar a equipe. É muito difícil. A gente está pegando algumas boas oportunidades, talvez consiga fazer alguns outros movimentos bons, muito bons. Mas o mercado é escasso, entendeu? O mercado é escasso. Tá todo mundo investindo, todo mundo, as SAFs vieram com um poder enorme. Às vezes eles contratam o titular, o reserva e o terceiro. E deixam poucas possibilidades assim, de mercado. Então, nós estamos atentos, mas é um jogador que eu acho que pode ajudar. Ele é um meia, que pode fazer o lado
pelo lado esquerdo, pode fazer a função que o Juba faz hoje, ele pode fazer a função de meia, entendeu? Um jogador que tem um trabalho bom, assim, de retorno, de competitividade, de boa estatura, um jogador que chega mais na área também. Mas tudo depende, cara, assim, de como que ele vai chegar, como é que ele vai se adaptar. A gente, quando traz jogador, a gente sempre traz com um objetivo claro que ele possa funcionar muito bem. Agora, às vezes vai bem, às vezes não vai tão bem. Eu estava falando do Vargas, um jogador que a gente tinha uma expectativa enorme. Se o Jorginho não tivesse bem, do Vargas tá, e infelizmente ele não conseguiu produzir, cara. Não conseguiu, né? A gente não sabe o que é. Ele foi agora para o Juventude e pode chegar lá e arrebentar de jogar. A gente não tem muita explicação, não tem muito que, né, como adivinhar essas coisas. A questão que, às vezes, o jogador que é pouco comentado, ele chega e dá uma resposta muito boa, como nós tivemos vários aqui, né, que funcionaram muito bem, que tinha talvez uma dúvida do torcedor no início do ano. E às vezes as contratações mais badaladas são as que menos dão resposta, né? Então a gente precisa continuar tentando, né? Não podemos desistir e nem por uma rejeição ou aprovação deixar de dar boas oportunidades para aqueles que estão trabalhando, porque às vezes como eu falei, né, a gente menos espera onde vem às vezes um jogador que vai encaixar melhor na equipe. Anderson, boa noite. Boa a noite. gente sabe que futebol, de uma forma geral, é muito 8 ou 80. Uhum. Quando tá vencendo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Quando a fase não é muito legal, nada presta, tem que mudar tudo, nada funciona. E eu acho que hoje foi a primeira vez que a gente viu uma reação da torcida negativa em relação a um jogador que é um dos principais do elenco, que foi o Luciano Juba. Muita vaia, muitos xingamentos. Primeira vez pós todo esse imbróglio, né, envolvendo essa questão do Bahia. Como é que você analisa a reação da torcida com o jogador de aparentemente querer buscar um culpado pelo momento, enfim? Não é a coisa da torcida do esporte. Eu acho que é uma coisa do nosso povo mesmo, assim, do povo brasileiro. A gente está sempre atrás dos heróis e dos vilões. O Neymar era o herói, não ganhou, é o vilão. É o que mais toma porrada, desculpa a expressão, mas toma porrada. Então, assim, a gente vive com isso constantemente, cara. O Juba é um jogador que nunca deixou de se empenhar, dedicar, de fazer. E como qualquer jogador, vai errar, vai acertar. E é um jogador que a gente... né, é difícil de trazer um jogador hoje que encaixe tão bem como o Juba, né, encaixa dentro daquilo que ele faz, que ele produz. Um jogador que volta muito, retorna, compete, tem bola parada. Tá no momentozinho também, né, que as coisas não estão fluindo tão bem assim, mas sempre um jogador muito decisivo. E é claro que o torcedor está chateado porque gostaria que o Juba, né, terminasse a temporada, né? Só que futebol a gente sabe que assim, ele tem cumprido rigorosamente, com dedicação, com empenho, com um caráter. E eu posso falar com vocês, cara. O Juba não tira um pé de dividida, não fica de fora um treinamento, não fica de fora de nada. Ele erra como qualquer um. Não é só ele que errou hoje. Nós temos vários jogadores, como vocês comentaram, que tecnicamente foram abaixo. E a gente não pega no pé de um, não. Quando a gente ganha, é o time que ganha. Quando a gente perde, é o time que perde. A gente precisa entender esse processo. Todos têm uma parcela de responsabilidade. Todos têm. É claro que o treinador mais ainda. Mas todos têm a parcela de responsabilidade. Não é de culpa, é de responsabilidade. Então, eu não vou discutir o que a torcida pode fazer. Não é um direito que eles têm, tá? Mas eu também tenho o direito de não concordar. Eu acho que é um jogador que até hoje eu não tenho nada para poder falar com ele em termos de empenho, dedicação. Agora, erra. Erra como todos do time erraram. Durante todo o ano. Todos erraram em algum momento. Mas acertaram mais, com toda certeza. E o Juba não é diferente. Acertou muito nessa temporada até agora. E daqui a pouco pode voltar a acertar e as coisas começarem a acontecer novamente.